Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nesse vídeo nós vamos falar sobre razão e proporção. Então acompanhe aqui comigo, pessoal. A razão entre dois números é dada pela sua divisão, obedecendo a ordem a qual eles foram dadas. Então olha só, pessoal, o que é razão? Razão nada mais é que uma divisão. Então olha só, x sobre y, ou x que divide y, é uma razão. O que eu tenho que tomar cuidado? Obedecer a ordem. Quem apareceu primeiro, quem falou primeiro no numerador, quem falou na sequência no denominador. Só isso. A relação entre duas ou mais razões é chamado de proporção. Então, o que é proporção? Proporção é a igualdade entre duas ou mais razões. Aqui a professora deixou um exemplo de duas razões. Então, eu estou afirmando que a primeira razão é igual à segunda razão. Então, eu tenho duas razões, a igualdade entre duas ou mais razões é chamada de proporção. Sempre que eu tiver uma proporção, pessoal, é sempre válido essa propriedade fundamental das proporções. Quem é ela, professora? Meio por extremos. Numa linguagem bem simples, né, pessoal? Meio por extremos. Sempre é válido quando eu tenho uma proporção. O que isso significa? Que o produto dos extremos é sempre igual ao produto dos meios. Então, a gente já faz no nosso cotidiano isso sempre, meio por extremos. Mas o que isso significa, pessoal? Que se eu multiplicar o produto dos meios e dos extremos, o resultado vai ser igual, certo? Então, em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ok? E esse fato sempre, pessoal, sempre vai acontecer quando eu tiver uma igualdade entre duas ou mais razões, ok? Um exemplo, pessoal. A projeção da população do Brasil para 2021, segundo o IBGE, é de 213.822.440. Para esse mesmo ano, segundo o portal do Conselho de Medicina, o número de médicos em atividade no Brasil é de 564.763. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós conhecemos a quantidade de habitantes do Brasil no ano de 2021 e também conhecemos a quantidade de médicos que tem no Brasil nessa mesma época, 2021. E aqui, pessoal, de acordo com os dados mostrados anteriormente, nós queremos saber a razão entre o número de médicos e o número de habitantes. Então, o que eu tenho que ficar atenta, pessoal? O que ele falou primeiro? Então, ele falou, ó, número de médicos, aqui. Número de habitantes, na sequência. Número de médicos, 564.763. Número de habitantes, 203.822.440. Essa fração que está representando isso, pessoal, não está na sua forma irredutível. Então, vamos deixá-la na sua forma irredutível, que é ir reduzindo a fração até ela ficar dessa maneira aqui, que não é mais possível reduzir. Então, 1 sobre 379. O que essa razão significa para a gente nesse caso? Ela significa o seguinte, que existe um médico, né? Um médico para atender, né? 379 pessoas. Então, no Brasil, no ano de 2021, existe um médico para atender o total de 379 pessoas, ok? Mais um exemplo aqui, pessoal, para finalizar. Determine o valor de x nas proporções a seguir. Meio por extremos, professora. Então, é só eu fazer. 2 vezes x, 2x, igual 9 vezes 6, 54. Isolando x, x igual a 27. Então, nesse vídeo, nós retomamos um pouquinho razão e proporção. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.